Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas de toda a região, né? Boa tarde a você de Mogi Mirim, de Mogi Guaçu, de Araras, você de Rio Claro, de Limeira, né? Meus amigos de Hortolândia, um abraço para o Valdir de Hortolândia, você de Sumaré, de Santa Bárbara do Oeste e da minha querida Americana, né? E para você que está me vendo online pela live, também uma excelente tarde, tá? E muito obrigado pela audiência, por estar comigo aqui, né? Para escutar todos os assuntos que a gente traz aqui no Giro Total, na RPTV, onde você fica conhecendo, ganhando conhecimento de muita coisa interessante, tá? Hoje nós temos aqui a presença, já está aqui do meu lado, o meu amigo Walter Amado, né? Walter Amado, ele é vereador aqui da cidade americana e tem uns projetos interessantíssimos, né? Ele está me falando online daquele assunto que eu falei ontem para vocês sobre licitação, como fazer licitação, e esse vereador está me falando que ele está acompanhando as licitações de Americana. Eu vou conversar com ele sobre isso também e outros assuntos mais. Mas já está aqui nos estúdios da RPTV também o meu amigo Marcelo Reis. Ele veio lá de São Paulo para acompanhar o anúncio, né, da Anjos hoje na Câmara Municipal, né? A Anjos vem tornar público, né, a ajuda que ela está fazendo para toda a coletividade aqui, para todo o povo de Americana, né, e região, e o Marcelo Reis vem apoiando. Eu roubei ele, pedi para ele vir aqui dar uma palavrinha para a gente, com vocês também, né? Ele é ele que bolou aquele Revoltados Online, né, do Fora Dilma, aquela coisa toda. Ele é político de natureza e é uma pessoa que vem contribuir muito. Eu quero saber de onde veio o Marcelo Reis, o que ele faz, o que ele vai fazer para a nossa região aqui também, né? Tudo isso você vai ver no Giro Total a partir de agora, não sai daí não. Já com o Marcelo Reis aqui, nós estávamos conversando, né? Ele tem um movimento, né, chamado Revoltados Online, né? E o Marcelo vem de São Paulo gentilmente, né, para acompanhar o anúncio da Anjos aqui, né, que vai ser feito da Câmara Municipal. Eu raptei ele, eu falei, não, vem aqui conversar comigo no Giro Total. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Clóvis. Marcelo, que história é essa do Revoltados Online? Que movimento é esse que você arrumou? Revoltados Online nasceu em 2010 através da minha dor como pai. Eu tive uma filha violentada com 3 aninhos e aí eu decidi. Eu não fiz justiça com as próprias mãos, mas decidi ajudar outros pais que não tivessem a dor que eu estava sentindo. Ninguém passar por isso, né? E aí juntei alguns amigos, alguns policiais federais, procuradores, e nós começamos na rede social intercalando 24 horas por dia, tentando rastrear pedófilo na rede social. Em 2010, que a gente já estava 10 anos trabalhando, 4 jovens fizeram um aplicativo de rastreamento e é muito mais eficiente, mais eficaz, e aí nosso trabalho ficou meio arcaico, Mas está sendo feito o trabalho. Mas não deixa de ser feito. E aí eu decidi colocar o Revoltados Online na rede social e mostrar para a população que existiam algumas pessoas que trabalhavam e que ninguém conhecia o que a gente estava fazendo. E automaticamente eu coloquei ela no dia 1º de agosto de 2010 na rede social e já tinha as eleições de Dilma Rousseff em outubro. Aí automaticamente as pessoas viram o nome Revoltados, já estava todo mundo revoltado com a política, se focou totalmente para a política, o movimento. O Marcelo Reis, né, eu convidei ele para vir no Giro Total, não é com intuito político, porque o Giro Total não é um partido político, não é um programa político, e não estamos aqui para discutir políticas, quem é a favor do que e por quê, mas sim o que o cidadão pode fazer para o seu semelhante, para a sua cidade, tem muita coisa envolvida. O Marcelo não é candidato a nada, ninguém é candidato a nada, na verdade, né? Porque não estamos nem próximo de eleições, isso tem mais um ano pela frente, mas tem muito o que se fazer, não é, Marcelo? Na realidade as pessoas têm que tomar conhecimento que mesmo ela sozinha, ela pode fazer alguma coisa em benefício ao próximo.
Então, o Revoltados Online, com essa dor que eu estive, eu fiquei durante muito tempo da minha vida sofrendo, porque não é uma dor que você consegue esquecer, porque é o seu tesouro que você não protegeu. E aí, realmente, a pessoa que está lá na rede social, ela pode fazer uma diferença. O movimento, quando eu falei para você que ele se voltou para a política, é porque era uma situação do país. Mas nós temos... Tudo dentro da política, Marcelo, ele, na vida da gente, né, ele vai por onde tem que ir. E quer dizer, infelizmente, pela tua perda, né, você foi engajado na política e criou todo esse nome, né? O Marcelo, ele tem de seguidores quantos? Na página do Facebook, que foi censurada, eu sou o primeiro brasileiro, vale ressaltar, eu sou o primeiro brasileiro a ter uma tutelar antecipada contra o Facebook, que foi censurado, então está no judiciário, tem aquelas histórias, esperando o juiz julgar, mas no Revoltados Online a página estava com 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, quer dizer, não é à toa que tem 2 milhões de pessoas acompanhando o trabalho do Marcelo Reis, não é isso, Marcelo? Agora o Fora Dilma, vamos entrar no Fora Dilma, que eu fiquei curioso. Fora Dilma nasceu, eu comecei, como o movimento se focou para a política, os seguidores, eu comecei a estudar. Na realidade, eu era muito mais... eu tinha uma apreciação muito mais forte pela intervenção militar. E aí eu comecei a estudar. Eu também não era politizado, a minha geração nunca foi politizada. Nós éramos doutrinados a não discutir religião, política e futebol. Sim. Eu tenho 43 anos. Então, a minha geração de 74... foi essa. Não, até hoje é falado isso, né? Hoje está política, mudando... futebol e religião não se discute, mas tem que se discutir, é necessário, não tem que brigar, não tem que ter violência, mas discussões para você chegar no consenso, lógico, tem que ter. Né? E o Fora Dilma foi simplesmente, eu comecei a pesquisar com alguns juristas de renome, como o Dr. Ives Gandra Martins, tive algumas reuniões com eles, entrevistas. Eu, como um cidadão comum, eu gostaria de saber o que eu podia fazer para o meu país, sendo que eu sempre fui doutrinado que com os políticos, governantes, você não podia mexer, entendeu? Então eu fui estudar a Constituição e vi que tinha possibilidades dentro da nossa Constituição do afastamento da presidente da República, que simplesmente estava implantando um sistema no nosso país. E acabou dando certo, né? Que aconteceu. Com muito sufoco, né? Porque eles não quiseram, em nenhum momento eles quiseram largar o poder. Eu sofri várias represálias, tirando só essa parte de censura, mas também ameaças de morte, fui sequestrado. Isso que eu ia falar, você chegou a ser sequestrado, Fui sequestrado, tomei 25 pontos aqui no meu rosto. É fácil não é. E hoje, olha, vamos tornar público, eu não sei se eu posso ou não posso, tá? Mas o Marcelo Reis não anda de carro sozinho mais. É isso mesmo? Depois do sequestro ele ficou meio esperto. Normalmente agora sem... Tem que andar, né? Eu acho que a gente tem que... Porque você não pode ficar com esses traumas. Mano, não adianta você lutar e morrer. Exato. Não vai adiantar nada, né? Então tem que se precaver mesmo. Agora... E a história que você tem ganho uma medalha da Polícia Federal, como é que é aquilo? Eu estive agora, teve o primeiro simpósio dos delegados da Polícia Federal. Eu estive lá como um cidadão comum também para poder assistir e acabei tendo essa surpresa também no segundo dia que os delegados homenagearam algumas pessoas da sociedade civil. E aí eu fiquei muito lisonjeado em receber uma medalha dos delegados da Polícia Federal. Eu toquei nesse assunto, Marcelo, não sei se poderia, tá? Mas eu sabendo disso, eu falei por quê? Porque a Polícia Federal só vai conceder algum prêmio se a pessoa for séria, se a pessoa estiver trabalhando dentro da lei, né? Haja visto tudo que a Polícia Federal está fazendo nesse país. Então, se ela concedeu esse prêmio para o Marcelo, é sinal que alguma coisa dentro da lei está sendo feita, não é isso? Como eu lhe falei, um simples cidadão comum, sem estar atrelado a ninguém, a partido político nenhum, a nada. Você é filiado a algum partido político? Hoje já sou. Até mês passado não, porque hoje eu já tenho, como eu fui censurado, então eu... Você ganhou todo o conhecimento para saber o porquê se deve se filiar ou não. A minha grande vontade seria no meu país que não tivesse essa situação, poderia ter candidaturas independentes.
Essa seria o meu grande sonho. Estou convencido que... Sem nenhum partido político atrás de você. Estou convencido que a pessoa, independente... Eu sou uma experiência viva e própria, que vim do nada, ninguém conhecia, comecei a fazer, sofri represária, perdi momentos com a minha família, com os meus filhos, um perigo total, fora as ameaças para os meus filhos também. Não foi fácil você mexer com poderosos do poder que estão roubando o erário público. Então isso é muito difícil. E eu acredito que quando você se determina e você não desiste no meio do caminho, porque esse é o grande problema, pessoas com talentos conseguem fazer muito mais, só que no meio do caminho desistem nas piores situações que poderiam estar chegando no sucesso. Então hoje eu vejo que qualquer cidadão pode sim cobrar do governo, porque a gente vai nos hospitais, a gente vê a segurança pública que está um terror, isso aí, e nós somos os maiores pagadores de impostos do planeta. Você chegou na ferida da coisa. Do planeta. E aí, cadê esse dinheiro? Fica para alguns governantes. Então, como cidadão como eu falei, eu me revoltei. Eu não posso. Imagina, vou morrer e vai continuar a mesma coisa? Não. Tem que deixar um legado diferente para as novas gerações. Bom, nós já conhecemos o que o Marcelo Reis vem fazendo, a briga dele, mas eu vou chamar um intervalo e depois do intervalo eu quero saber de onde veio o Marcelo Reis, o que ele vem fazendo e se ele tem alguma formação, né? Ou é o cidadão. Com você que está procurando o seu imóvel, o seu apartamento, o seu cantinho. Pode parar. A SM Invest tem o melhor empreendimento da região de Nova Odessa para você. É o Residencial das Américas. São 11 torres com 2 elevadores, salão de festa, quadra poliesportiva, área para churrasco, 100% com acabamento de primeira. Pegou a chave, é só mudar. Primeira fase de entrega a partir de dezembro de 2017. Vem para a SM Invest, corretores de plantão. Telefone 981242148. Vem! Deseja se deliciar com algo que vai surpreender seu paladar? O Novo Engenho apresenta a vocês a Pinga Azul. Produzida com os melhores padrões de qualidade, está se tornando cada dia mais a bebida do momento. Tenha Pinga Azul no seu evento, balada, comércio, onde estiver. Solicite a visita dos nossos representantes e se surpreenda com a Pinga Azul. Como eu estava falando para vocês, né, eu quero saber de onde saiu o Marcelo Reis, né? Marcelo Reis, ele tem estudo, é advogado, é químico, o que ele é? O que ele faz para exercer o poder da voz, né? Ir para a rua, falar o que quer, o que pensa, né? Ele estudou, ele fala o idioma, o que ele faz, Marcelo? Olha, hoje minha formação nenhuma, então não tenho títulos. Você não é advogado? Não sou advogado, não, nenhum. Sou um pai de família que realmente, um trabalhador que realmente quis mudar a história do meu país. Ainda não consegui muita coisa, mas já consegui grandes coisas de pelo menos alertar o povo. Tem alguns méritos, lógico, de a gente congregar o maior número de pessoas num ato político no país, mais de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Então isso são méritos, lógicos, foram noites e noites acordado, porque não é fácil você organizar isso, principalmente quando você não tem aquela estrutura, não veio de uma raiz, o movimento não saiu de uma raiz política, ele saiu de o movimento saiu de uma dor.
Lógico que essa dor que revolta você muito mais te transforma num leão. E é um movimento que tem um propósito, não é um movimento por movimento. Não, ele tem um propósito, então é assim, a gente ainda continua com um propósito, os princípios básicos de família são fundamentais, somos conservadores, tidos como os de direita, né? Porque hoje eu nem sei se existe nesse país direita ou esquerda. Não, hoje, né, se a gente for falar dos nossos senadores, hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui em Americana e pasmem, né? Como é que você pode votar para o Senado Federal, tá? E você não ter um suplente. O suplente do senador é indicado por ele, você não vota no suplente. É um absurdo. É um absurdo você ter 523 deputados lá, e se você perguntar a formação dos deputados, né, o jeito que eu perguntei para você, são deputados de carreira, né? O cara, ele lançou lá no Nordeste, com todo respeito ao nordestino, que eu amo aquele povo, né? Lançou lá para vereador, de vereador foi para deputado estadual, federal, não sai mais de lá. Nós não vamos mudar isso, Marcelo? Olha, pretendemos, mas está difícil. Essa crosta que se criou no poder está bem difícil para o povo brasileiro, bem arriscado. Lógico, a gente já teve algumas progressões, principalmente com a atuação da Polícia Federal, que nos orgulha muito, também trabalhando, porque todos os brasileiros já estavam desacreditados que poderíamos ter um poder no nosso país que não seja tão corrupto como está sendo. Isso aí não é do governo de hoje, desde o princípio. Marcelo, você concorda comigo que o Brasil, esse país maravilhoso, que nós amamos demais, eu sempre falo que eu não tenho vontade de conhecer país nenhum, eu tenho vontade de conhecer o meu país inteiro, e eu acho que não vai dar tempo de eu conhecer tudo que nós temos aqui, tá? Mas tem muito dinheiro aqui e muito dinheiro mal distribuído. Muito dinheiro mal distribuído, muita gente roubando, se a gente fazer uma contabilidade geral, fala assim, a grosso modo, é meia dúzia de coronéis no nosso país, que um que manda em Alagoas, outro que manda no Maranhão, e o povo sofrendo e esses coronéis determinando o rumo do povo como nós fôssemos gado. E isso, o brasileiro é tido como o povo do país do futebol, do samba, da mulher bonita, e nós temos que também ser considerado como um povo inteligente. Pelo amor de Deus, ficar sendo roubado por anos e anos e não fazer nada, a omissão também é crime. Eu vou mais longe. Ontem eu trouxe uma Madalena aqui e ela veio falar do povo lá do asiático que é escravizado, né? O chinês mesmo, são muito escravizados pelo governo mesmo para produzir aquele monte de coisa que nós brasileiros e o mundo inteiro acaba comprando mesmo. Os Estados Unidos manda fazer lá para usar essa escravidão toda, mas o Brasil tem muita escravidão ainda, não tem? De outra maneira, mas é escravidão. Muita escravidão, com uma outra conotação, mas mesmo assim, quem conhece, eu, por exemplo, já viajei bastante também, já morei em 7 estados, então, mas quem conhece, por exemplo, o interior do Maranhão, sabe que ali tem escravidão, você entendeu? Trabalho escravo, e a gente está na grande metrópole e não vê isso, não acha que isso aí é coisa surreal, mas hoje acontece. A gente precisa realmente de mudanças drásticas no nosso país. E eu não sei se nós vamos conseguir agora para 2018, porque ainda a nossa guerra ainda não terminou. Nós ganhamos uma batalha que, ao mesmo tempo, ela não teve um gosto de vitória, porque quando a presidente da República, Dilma Rousseff, foi impeachmentada, o Senado fez o favor de dar todos os benefícios para ela. Então, hoje, o povo brasileiro ainda continua pagando a conta de Dilma Rousseff. Que eu acho um absurdo. E é lei. E é lei. É lei. Não. Agora, Marcelo, qual o melhor modo da gente começar a mudar isso tudo? Pela educação? Primeiro, a educação, é o hábito, as pessoas têm que começar a não se envolver muito. O brasileiro tem muito da questão da lei de Gerson, levar benefício em tudo. Sempre ele quer levar o benefício, então tem que mudar na raiz, na educação da família, isso é muito importante. Veja só, eu sou tido como um ativista que combate corruptos, mas eu utilizo saúde pública, transporte público,
Então, eu sei a necessidade que aqueles meus filhos utilizam saúde pública, transporte público. Então, não estou falando que o cara... Você é um cidadão. Então, não estou falando que uma pessoa que não tem essa experiência. Eu tenho, eu vivencio. Então, nada melhor do que eu poder... É muito fácil você chegar e falar, ele está fazendo aquilo porque ele quer se aparecer. Não, quando você bota a cara para bater, é muito difícil, é preocupante, você perde noite de sono, você recebe ligações de madrugada com a pessoa passando o endereço da escola do seu filho, aí você fala, você fica assim, você fica meio atado. E quando você vai buscar uma segurança aonde você tem que buscar, nos órgãos governamentais, você não tem nenhuma, nada. Então, mexer com bandido hoje no Brasil é perigoso, mas graças a Deus a Polícia Federal tem mostrado que a gente pode fazer. Agora, vou deixar muito claro isso, tá? Que quando a gente fala de bandido, né? Tem o traficante que não tem meu respeito, tem o bandido mesmo que mete o cano, invade a tua casa, te rouba, te assalta, te estrupa. Isso aí tem que ser preso mesmo. Agora, o pior de todos esses é o colarinho branco. É aquele bandido que te rouba na cara dura, toma todo o teu dinheiro da tua saúde, da tua educação, tá? E aí você não tem como fazer nada. Tem, Marcelo? Não tem, você pega mês por mês. Eu estava vendo Americana, que é uma cidade que eu conheço bem Americana. Eu tive uma namorada aqui quando eu tinha 16 anos. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. E você vê a Americana, aonde era a renda dela? Na indústria têxtil. E você vê, e com os impostos que nós estamos pagando, do jeito que a gente está pagando tudo isso de imposto, não dá para sobreviver. Aí gera o desemprego, o empresário quebra, a cidade fica numa situação difícil. É o povo que não quer trabalhar? Não, o povo quer trabalhar. Só que, do jeito que está hoje as nossas leis, é muito burocrático hoje no Congresso Nacional você liberar uma verba para vir para uma saúde pública. Agora, para roubar é muito fácil. E malas de dinheiro, né? Malas, apartamentos e assim vai por diante. Marcelo Reis, quem está nos vendo, tá? Tem 10 cidades aí nos acompanhando: Mojimirim, Mogi Guaçu, Araras, Rio Claro, Limeira, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e a minha querida Americana, fora o live aí, que é live, nós vamos, é mundial, né? De repente até eu tenho visualizações de Portugal, para você ter uma ideia. Então é muita coisa. Qualquer uma dessas pessoas que queira entrar em contato contigo, abraçar, entrar no movimento do Revoltados Online, como é que faz? Hoje no Facebook só o meu perfil, Marcelo Reis, Marcelo com 2 L's. E no YouTube é Revoltado Online, @Revoltado Online no singular. E no YouTube, Revoltados Online, que é onde a gente está atuando bastante. Eu tomei a liberdade de deixar o teu telefone na tela. Não sei se poderia, se pode, não poderia, não pode, já foi. Meu telefone é público. Não dá para encolher. Esse é público também. Ao vivo tem dessas coisas. Ou no WhatsApp, então, que é onde a gente responde, eu consigo responder mais rápido. E daí dá para se conversar, dá para fazer parte do movimento, dá para endossar o caldo, né? Se a pessoa tiver, veja só, tiver interesse, o que a gente precisa agora também começar a se fiscalizar são as câmeras municipais, as prefeituras. Então, a pessoa daquela cidade está ali, o cidadão pode fiscalizar. A gente tem que criar esse hábito de fiscalizar, porque político só tem medo do povo. De mais nada ele tem medo, só isso. Bom, o Marcelo Reis, ele veio, como eu iniciei o programa já falando, para fazer parte, para vir acompanhar o anúncio que a Sandra Villanassi vai fazer agora, 2 horas da tarde aqui na Câmara Municipal, vai tornar público a existência da Anjos, né? E ele vem como apoiando, ele é muito amigo da gente aqui, e ele veio nos dar a honra de acompanhar tudo isso. Se você quiser bater um papo com o Marcelo, ele vai estar na Câmara Municipal da agora para frente, tá? Para a gente bater papo, tudo certinho, ou entre em contato com esse telefone que eu vou pôr de volta aqui na telinha, para que você possa ligar, conversar com ele, fazer parte desse movimento. Quem sabe a gente consegue mudar esse país, ou pelo menos fazer a nossa contribuição. Olha, eu tenho uma frase que eu uso muito: os covardes eles nunca começam, os fracassados eles nunca terminam e os vencedores nunca desistem. Se você quer ser pelo menos vencedor, é só não desistir. A gente pode fazer.
E isso, com certeza, a grande diferença no nosso país. Eu sou prova disso. Parabéns. E assim finalizamos mais um Giro Total, marcando encontro amanhã, tá? Amanhã eu vou trazer música, a gente vai conversar, vai ser muito bacana, tá? E da agora para frente não sai mais do ar. RPTV vem para arrebentar, para trazer todas as notícias, todas as novidades, todos os Marcelos Reis que vem para mudar esse país, vai vir aqui para o Giro Total, para a gente fazer alguma coisa para inovar, tá? E eu conto com a sua audiência, com o seu apoio, para a gente fazer um país maior, melhor, tá? Fique com Deus, até amanhã.